Na história do futebol, existem jogadores que têm como principal característica a força, outros têm a velocidade. Existem alguns que se apoiam na técnica e no drible. Enfim, cada jogador tem a sua maneira de jogar, faz parte do jogo. Mas e se eu te disser que existia um jogador que unia isso tudo? Um jogador que, no seu auge, fez o mundo todo pensar se ele realmente era humano. Um jogador que contava com força, velocidade e drible, mas também faro de gol. Era um monstro. Ninguém foi capaz de pará-lo, a não ser ele mesmo. Sim, tô falando de Ronaldo Fenômeno, o jogador mais assustador que já apareceu no cenário do futebol mundial. Em seu auge, a discussão era se Ronaldo poderia alcançar o patamar de melhor da história do esporte, o que para muitos aconteceu mesmo com as lesões. Mas será que é verdade? Qual o patamar de Ronaldo na história do futebol? O que faz do jogador tão especial assim? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar um comentário. Vambora! Bom, o começo de Ronaldo foi difícil, com uma história de muitos jogadores conhecidos. Era um jovem simples, mas apaixonado pelo futebol. O grande começo do fenômeno, se dependesse dele, seria no Flamengo, onde até chegou a tentar ir aos treinos quando criança, mas pela distância e falta de dinheiro para as conduções, não foi possível. Assim, a história do jogador começa no São Cristóvão, que era mais próximo de sua casa, e o próprio clube também ajudava com a passagem. O Ronaldo desde novo já era muito diferente e assombroso, e um indicativo disso é que apenas aos 14 anos teve seu passe comprado por $7.500. Dessa maneira, sob o comando de Alexandre Martins e Reinaldo Pita, o jogador foi oferecido ao Botafogo e ao São Paulo, mas na oportunidade acabou não dando certo. Foi aí que surgiu o camisa 7 do Mundial de 70, Jairzinho, e pagou $10.000 pelo garoto. Dessa forma, Ronaldo deixa o São Cristóvão e vai ao Cruzeiro. A equipe gostou muito do que viu, já que em meio a uma campanha muito ruim da seleção brasileira sub-17, o fenômeno foi o único que realmente se destacou, já que marcou 8 gols. Já no Cruzeiro, Ronaldo faz a sua estreia pelo clube ainda com 16 anos do Brasileirão de 93. Ali, onde teve de fato mais holofotes, já era tratado como um fora da curva. Um exemplo é que foi o primeiro jogador amador a ficar na concentração com os profissionais. O primeiro gol pelo clube saiu contra o time português Belenenses, em amistoso, onde foi aplaudido de pé pela torcida. Ao voltar dessa excursão, já atraiu olhares de diversos clubes, um deles a Inter de Milão, que fez uma proposta de $500 milhões, mas que à época foi recusada. Com o Cruzeiro naquela edição do Brasileiro, Ronaldo anotou 12 gols em 14 jogos e foi o grande nome da equipe, já muito novo. Em uma das suas melhores partidas contra o Bahia, anotou 5 gols, e esse inclusive foi um jogo que ficou muito marcado na história, visto que humilhou o goleiro Rodolfo Rodrigues. Ainda em 93, foi o artilheiro da Supercopa da Libertadores, um torneio com os campeões da competição, onde marcou 8 gols. A partir daí, com todo o destaque, começou a ser convocado para a seleção e ao fim do ano, o passe do jogador já era avaliado em $10 milhões. Na temporada seguinte, ainda pelo Clube Mineiro, era o grande nome. Ninguém chegava nem perto. Foi o artilheiro do Campeonato Mineiro com 22 gols. Já estava praticamente impossível segurar o jogador e a sua partida para a Europa, enfim, aconteceu. Ronaldo dessa forma deixa o Cruzeiro com 44 gols em 47 jogos e vai para o PSV da Holanda pouco antes da Copa do Mundo de 94. Já em solo europeu, no PSV, foi brilhante. A passagem foi muito boa. Na Liga Holandesa, mesmo sem dominar o idioma local, o que de certa forma atrapalhava a comunicação, anotou incríveis 30 gols. Por mais que o Ajax, o grande rival, tenha vencido a Champions League e a Liga Nacional, o PSV, que terminou em terceiro, tinha muita confiança em seu futuro, já que tinha Ronaldo Fenômeno em seu elenco. No entanto, nem tudo foi flores, pois foi no PSV que os problemas com a lesão começaram. Ainda em 95, os primeiros problemas no joelho. Nada muito grave, apenas inflamações na região. No entanto, o problema mesmo foi a recuperação, mais rápida que o recomendado e deixando o jogador no banco. Isso irritou muito o atacante, que afinal queria jogar. Na final da Copa dos Países Baixos, Ronaldo foi utilizado apenas nos últimos 15 minutos da partida, o que o deixou extremamente insatisfeito, já que, àquela altura do campeonato, já era considerado um dos melhores do mundo. Apesar de ter conquistado o título, deixa o time e vai rumo a Barcelona, tal qual Romário. Pelo clube holandês, foram 54 gols em 57 jogos, números absurdos para um jovem daquela idade. Bom, e chegamos no momento que, para muitos, foi o auge do Ronaldo Fenômeno em sua carreira, o Barcelona.
O camisa 9 deixa a Holanda por 20 milhões de dólares e se junta ao clube espanhol naquela que é uma das melhores transferências da história do time catalão. Ronaldo jogou muito por lá. Em 96, foram 17 gols em 20 jogos só com a camisa do Barça. No mesmo ano, inclusive, foi eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo e até hoje é o mais novo a conquistar o prêmio, visto que venceu com apenas 20 anos. Apesar da temporada seguinte, 96-97, terminar sem título nacional, individualmente falando foi absurda para o brasileiro. Ronaldo foi artilheiro do Campeonato Espanhol com 34 gols em 37 jogos, portanto, venceu a chuteira de ouro e, além disso, venceu a Copa do Rei e a Recopa Europeia. Tudo estava perfeito até que a Inter de Milão, que já havia sondado quando ainda era um jovem, lembra? Aparece na história e paga a multa rescisória de 32 milhões de dólares do craque. À época, foi um completo baque. A maior justificativa teria sido o fato do presidente do clube, José Luiz Nunes, ter negado um aumento salarial ao jogador. Depois de anos, finalmente a Inter consegue contratar Ronaldo Fenômeno. Era um namoro muito antigo e que quase não aconteceu, já que os empresários negociaram com outros times da Itália, como a Juventus e a Lazio. Ronaldo, por sua vez, estava na Noruega quando soube que a transferência havia sido finalizada. Não vou dizer aqui que o atacante ficou triste com a decisão, mas também não ficou radiante. Encarou com puro profissionalismo e só isso já basta. Mas apesar de uma pequena chateação momentânea, Ronaldo não decepcionou. Muito pelo contrário, jogou demais na Itália. Em 97, foram 14 gols em 19 jogos com a camisa da Inter e dessa maneira foi eleito mais uma vez o melhor do mundo, o que finalmente levou a imprensa italiana a chamá-lo de fenômeno. Ainda na sua temporada de estreia, Ronaldo anotou 25 gols na Série A, mas não terminou como artilheiro, perdeu o troféu para Oliver Bierhoff. No entanto, segue como o estrangeiro que mais marcou em sua primeira temporada na Liga Nacional. Apesar do título italiano não ter vindo, a equipe conquistou a Copa da UEFA. Todavia, foi nessa passagem que Ronaldo realmente começou com os problemas físicos. Ainda após toda a questão da Copa de 98, que eu vou falar mais pra frente, a Inter não conseguiu fazer um bom campeonato e viu o Milan levantar a taça. Ronaldo, por sua vez, jogou poucas vezes, agora usando a camisa 9. Em alguns momentos, tinha problemas físicos. Em outros, tinha que se ausentar por conta da seleção brasileira e em algumas oportunidades teve problema até mesmo com patrocinadores. Enfim, o grande problema mesmo foi na temporada 99-2000, quando sofreu a primeira grande lesão da carreira. Em partida contra o Lecce, Ronaldo estourou o joelho e precisou ficar 5 meses afastado dos gramados. O retorno aconteceu em abril de 2000. No entanto, mal jogou, já que logo nos primeiros momentos cedeu o joelho direito contra a Lazio. A recuperação dessa vez foi bem maior. A princípio, 8 meses, mas o período se estendeu e foi para 15. Dessa forma, 2001 chegou e Ronaldo finalmente parecia apto para jogar. De maneira cuidadosa, retornou aos poucos. No entanto, pequenas rupturas e incômodos o impediram de atuar com sequência naquela temporada e assim continuou na temporada 2001-2002. Mesmo com a liderança, a equipe perdeu na última rodada e viu o título escapar para a Juventus. Ronaldo, por sua vez, sai do campo chorando. Nesse período aconteceu a Copa do Mundo de 2002, que fica guardada para daqui a pouco, e Ronaldo retorna ao clube já em outra pegada. Os torcedores o recebem de braços abertos e todos pensam que agora sim a história vai mudar. Mas não foi o que aconteceu, já que Ronaldo começou a forçar sua saída do clube. A razão principal teria sido a permanência do treinador Héctor Cúper, que, de acordo com o jogador, o utilizava sem condições físicas. Ronaldo então deixou a Inter de Milão com 59 gols em 99 jogos e apenas um título, a Copa da UEFA, em 5 anos no clube. Bom, agora um dos capítulos mais loucos da história do Ronaldo Fenômeno. Após a saída da Inter, o jogador chegou a se oferecer para retornar ao Barcelona. No entanto, o time que estava em crise não pôde arcar com a multa rescisória. E aí, por 45 milhões de euros, quem levou o campeão mundial foi o Real Madrid, o arquirrival do Barça. Por mais que tenha sido o clube onde o Fenômeno mais jogou, a passagem não foi tranquila desde o começo. Muito pelo contrário, Ronaldo começou enfrentando algumas vaias, visto que não vinha marcando muito, enquanto os seus substitutos, por outro lado, sempre correspondiam quando entravam. E as substituições inclusive eram recorrentes, tá? Já que nos primeiros 35 jogos, Ronaldo foi chamado para sair em 22 oportunidades. Apesar disso, foi eleito o melhor do mundo em 2002 muito por conta da Copa do Mundo. E mesmo assim, ainda sofria com vaias. Isso tudo só acabou mesmo depois da grande partida contra o Manchester United na Champions League, quando Ronaldo anotou 3 gols e classificou o time às semifinais.
Entretanto, o Real Madrid acabou caindo depois para a Juventus. Já no Campeonato Espanhol foi campeão, e não apenas campeão como artilheiro, já que marcou 23 gols. Ali começava a primeira era dos Galácticos. Ronaldo foi a grande terceira contratação desse período, visto que chegou depois de Figo e Zidane, que vieram respectivamente em 2000 e 2001. Em 2003, buscando aumentar ainda mais os astros, o Real Madrid trouxe David Beckham, mas não deu tão certo quanto esperado. Com o quarteto formado, o time ficou em quarto lugar no Campeonato Espanhol, perdeu a final da Copa do Rei para o Zaragoza e na Champions League foi eliminado pelo Mônaco. E assim foi também nas temporadas 4, 5, 5 e 6, mas nessas duas com um agravante, a ascensão do Barcelona. A equipe de Ronaldinho havia vencido o Campeonato Espanhol e a Champions League nesse período, enquanto o Real Madrid amargava no jejum. Sem Florentino Pérez no comando, em 2006 e 2007, o grande responsável pelas contratações, Ronaldo deixou de ser a principal opção no ataque. Isso porque o treinador Fábio Capello optou por utilizar Van Nistelrooy. Dessa forma, sem chances com o treinador e sendo constantemente criticado pela sua forma física, Ronaldo deixa o Real Madrid. E o destino, mais uma vez, é Milão. Nesse sentido, Ronaldo volta a Milão, mas dessa vez para o Milan. Aqui foi onde começou de fato a queda de Ronaldo no futebol europeu, porque apesar do mau momento já no Real Madrid, ainda tinha lapsos, no Milan não. Na primeira temporada de Ronaldo no clube, o time tinha poucas chances de vencer o campeonato italiano, visto que começou com 8 pontos negativos por conta do escândalo de manipulação de resultados. Por outro lado, Ronaldo também não podia atuar na Champions League, já que o regulamento impedia que o mesmo jogador defendesse duas equipes na mesma edição. E Ronaldo havia atuado pelo Real Madrid, lembremos. Com isso, apenas pôde assistir seus companheiros conquistarem a Europa das tribunas. Na temporada 7 e 8, motivado, perdeu 5 quilos e parecia pronto para ajudar a equipe na busca por títulos. No entanto, após sair do banco contra o Livorno, Ronaldo se lesionou em um salto e saiu de campo chorando. E foi assim que terminou a passagem do fenômeno na Itália, visto que o Milan não quis renovar o contrato com o jogador após a lesão. Com isso, o craque vem ao Brasil para treinar e fica no CT do Flamengo, que ele já havia expressado o desejo de defender em algumas oportunidades. E parecia que ia acontecer, já que no começo daquele ano, conversas entre as duas partes aconteceram. No entanto, nada foi adiante. No mesmo período, surgiram especulações de possíveis contratações do Manchester City e do PSG, mas nada que foi para frente. Dessa maneira, surpreendendo a todos, Ronaldo vai para o Corinthians, algo que à época era visto como impossível. O anúncio da contratação aconteceu no dia 9 de dezembro de 2008, através do site oficial do clube. Durante os primeiros meses, Ronaldo fez um trabalho físico para que pudesse ter condição de atuar, e aos poucos começou a treinar com os companheiros, o que fez a expectativa da torcida aumentar cada vez mais. Foi então que, no dia 4 de março de 2009, Ronaldo retornou aos gramados brasileiros pela Copa do Brasil contra o Itumbiara aos 27 do segundo tempo. Por mais que o jogo em si não tenha sido absurdo, a passagem como um todo foi. Ronaldo jogou muito por aqui. No Paulistão de 2009, marcou 8 gols em 10 partidas, e mesmo acima do peso, o campeão mundial sobrava no futebol brasileiro. O maior exemplo disso é a partida contra o Santos na final, onde marca um golaço e ajuda o time a conquistar o estadual. Além disso, foi muito importante no título da Copa do Brasil, visto que marcou no jogo de ida da final, e dessa forma garantiu a vaga do Corinthians na Libertadores, o grande objetivo do clube na época, visto que ainda não havia conquistado. A primeira temporada, portanto, foi absurda, com 23 gols, 12 deles sendo pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, em meio a esse grande sonho do torcedor, o ano de 2010 não foi dos melhores. Ronaldo, como eu já citei em alguns momentos, estava em má forma e já vinha sofrendo com lesões, o que o fez entrar poucas vezes em campo naquele ano. Com isso, viu o Corinthians cair para o Flamengo na Libertadores, o principal objetivo do centenário do clube. Nesse ano, foram apenas 27 jogos, e já em 2011 veio a notícia da aposentadoria. Após a eliminação precoce para o Tolima, Ronaldo afirmou que não conseguia mais lidar com as dores e anunciou oficialmente a aposentadoria no dia 14 de fevereiro de 2011, em coletiva. Na oportunidade, afirmou que o grande motivo eram as lesões. Dessa maneira, encerrou a carreira com 414 gols em 616 partidas. Bom, por fim, para fechar o vídeo, não podemos falar de Ronaldo Fenômeno sem citar a seleção brasileira, o grande palco de suas atuações. A primeira convocação veio quando ainda era um garoto no Cruzeiro, em março de 94, às vésperas da Copa do Mundo. Além disso, ainda naquele ano, também foi usado na última convocação antes do Mundial, em maio.
Na oportunidade, marcou um dos gols no amistoso contra a Islândia e confirmou a vaga na Copa do Mundo no lugar de Evair. No entanto, já nos Estados Unidos, para o torneio, não agradou Parreira nos treinamentos e nem sequer foi utilizado na campanha do Tetra. Apesar de não entrar em nenhum jogo, foi campeão e a grande expectativa era para os próximos anos, afinal, mesmo muito jovem, já era visto como um atleta fora da curva. Após a Copa, foi para os Jogos Olímpicos de 96, mas não foi aos gramados de maneira imediata, já que se recuperava de uma lesão no joelho que sofreu no PSV. Apesar da campanha decepcionante do Brasil, que terminou com o bronze, Ronaldo foi um dos poucos jogadores poupados, já que marcou 5 gols na campanha. Um ano depois, já sendo considerado amplamente o melhor jogador do mundo, era a grande estrela da seleção. Dessa forma, levou o time ao título da Copa das Confederações de 97 e a grande expectativa, portanto, era em relação à Copa do Mundo de 98, já que, teoricamente, Ronaldo estaria no auge e teria ao seu lado uma ótima geração. O que de certa forma se confirmou, tá? Se olharmos para o desempenho de Ronaldo em campo naquele Mundial, foi bem bom. Em 7 jogos foram 4 gols e 3 assistências, e em momentos decisivos, tá? Porque Ronaldo fez 1 gol nas oitavas e 1 gol na semifinal. Inclusive foi eleito o melhor jogador daquela edição. Mas o grande problema mesmo foi a final. Horas antes da decisão contra a França, Ronaldo teve uma convulsão e precisou ser levado urgentemente ao hospital. Isso tudo cerca de 75 minutos antes do jogo. Ao ver o seu principal jogador sem condições de jogo, Zagallo escalou Edmundo, e inclusive essa foi a escalação que os torcedores receberam. No entanto, 40 minutos antes da bola rolar, Ronaldo aparece e afirma estar apto, o que dividiu o grupo. Zagallo, por sua vez, confiou na palavra do camisa 9 e o colocou como titular. O resultado foi Ronaldo andando em campo, sem conseguir acompanhar, e os franceses vencendo o Brasil por 3-0. O acontecimento foi recebido de maneira tão estranha que à época teve a famosa CPI do futebol em 2001 para investigar tudo o que aconteceu. De acordo com Cajuru, Ronaldo estava tomando xilocaína, um remédio para alívio e dor, mas que na bula consta convulsão como um dos efeitos colaterais. Enfim, no ano seguinte, Ronaldo já estava com a seleção mais uma vez para a Copa América de 99. Na oportunidade, o camisa 9 foi o artilheiro com 5 gols, empatado com Rivaldo, e o Brasil foi campeão. Porém, ainda no mesmo ano, Ronaldo sofreu com lesões na Inter e não pôde ir para a Copa das Confederações. Além disso, ficou ainda mais afastado da seleção quando, em 2000, sofreu a lesão mais grave de sua carreira. Dessa forma, a Copa do Mundo de 2002 era uma incógnita. Bom, menos para Filipão, que convocou o camisa 9, um acerto imenso da parte dele. Na competição, Ronaldo anotou incríveis 8 gols em 7 jogos e foi o grande nome do pentacampeonato mundial do Brasil. A campanha no Mundial foi essencial para que o mundo do futebol voltasse a olhar para Ronaldo com o mesmo carinho de antes. Já nas eliminatórias de 2006, o fenômeno anotou 10 gols e 6 assistências, repetindo o feito de Tostão em 70 e Zico em 78, quando foram artilheiros e líder em passes para gol nas eliminatórias. No entanto, o que parecia bom não passou de mera expectativa. A Copa de 2006 foi uma total decepção em todos os sentidos. Caso você queira saber mais a fundo sobre o assunto, recomendo dar uma olhada no vídeo que eu fiz sobre isso, sobre o que a CBF e a seleção brasileira escondem de você. É só clicar no card. A preparação foi uma bagunça e Ronaldo chegou com o maior índice de massa corporal entre os 736 jogadores do torneio. Apesar disso, balançou a rede em 3 oportunidades e ultrapassou Gerd Müller como o maior artilheiro das Copas, recorde esse que já foi quebrado. O sonho do Hexa, portanto, chegou ao fim nas quartas de final contra a França de Zidane, quando o Brasil não apenas perdeu, mas recebeu um choque de realidade em relação ao nível apresentado. Após a eliminação, o Ronaldo ficou um bom tempo afastado e realizou seu jogo de despedida apenas em 2011 em amistoso contra a Romênia. Pela seleção, foram 92 jogos e 62 gols. Mas e aí? O que falar de Ronaldo Fenômeno afinal? É realmente o melhor atacante de todos os tempos? Pra mim, sim, e respondo com certa tranquilidade, tá? Eu já falei isso outras vezes no canal. Muitas pessoas falam sobre Romário, mas pra mim, Ronaldo foi mais completo em campo. Era mais forte, mais veloz, tinha um passe melhor, era absurdo fora da área e tinha um drible melhor. Romário pode vencer na finalização e no jogo aéreo, mesmo sendo mais baixo, mas pra mim, enquanto jogador num contexto geral, o Ronaldo fica à frente.
Outras pessoas podem citar o Van Basten também, que venceu o prêmio de melhor do mundo em algumas oportunidades. Mas para mim, o que pesa é que o holandês parou muito cedo. Van Basten se aposentou antes dos 30. Inclusive, quando o Ballon d'Or fez o seu time ideal de todos os tempos, Ronaldo apareceu como centroavante titular, enquanto Van Basten foi a terceira opção. Óbvio que isso não deve ser seguido como a resposta final, mas mostra como o futebol mundial enxerga a disputa entre os dois. Na minha opinião, são prateleiras diferentes. Então sim, para mim, Ronaldo foi o melhor centroavante da história do futebol, de novo, com certa tranquilidade, e ouso dizer que se não fossem as lesões, chegaria ainda mais perto do Pelé, mas esse é papo para outro vídeo. Mas e você, o que você acha? Ronaldo merece o posto de melhor camisa 9 da história ou tem outros nomes à frente? Até mesmo alguns que eu não citei aqui, como Gerd Miller, Puskás, Di Stéfano, enfim. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.